Capítulo 1 Transmigração. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Jovem mestre, você deve sair da cama para o café da manhã. Uma voz antiga, mas muito solene ecoou pelo ouvido de Zhao-Hai, mas Zhao-Hai não se importou, apenas sentiu uma dor de cabeça assustadora. Ele acreditava que não havia desligado o computador e estava ouvindo as falas de algum drama. Mas aquela voz continuou: Jovem mestre, você deve sair da cama. Como nobre, levantar cedo é um bom hábito. Zhao-Hai olhou inexpressivamente. Como essa voz não parecia vir do computador, essa voz parecia estar próxima do ouvido dele, e também era extremamente real. Absolutamente não era uma voz produzida por aquele alto-falante quebrado dele. Apesar de sua cabeça dolorida, Zhao-Hai ainda se forçou a abrir os olhos. O que entrou em seus olhos não foi o teto branco de sua casa, mas sim um dossel de musseline. Zhao-Hai olhou inexpressivamente. Virando a cabeça, descobriu que estava deitado em uma grande cama de madeira, e ao lado da cama estava um homem de 50 anos, cabelo grisalho penteado sem um fio fora do lugar e um rosto solene, agora mesmo olhando calmamente para ele. Zhao-Hai olhou estupidamente para este velho solene, então virou os olhos para olhar ao redor. Esta era uma casa de pedra, extremamente simples. Além da grande cama em que ele estava deitado, uma mesa e uma cadeira eram os únicos itens da mobília. O chão e as paredes pareciam ter sido simplesmente varridos, as janelas continham molduras de madeira, sobre as quais se colava uma camada de papel branco, uma pedra cintilante acima de sua cabeça fornecia iluminação. Não havia mais nada na sala inteira. Naquele momento o velho disse: Jovem mestre, você já está bem, por favor, levante-se. Um nobre deve levar uma vida disciplinada. Agora é hora do café da manhã, jovem mestre, por favor, levante-se rapidamente. Os olhos de Zhao-Hai se voltaram para olhar para aquele homem, um pensamento repentinamente passou pela sua mente: transmigração. Em seguida, ele sentiu uma explosão de dor aguda em sua cabeça e desmaiou. Buda Grin olhou para o inconsciente Zhao-Hai. Vagamente distraído, ele saiu apressadamente. Do lado de fora da casa havia 4 pessoas, 2 homens e 2 mulheres. Os 2 homens não eram velhos, parecendo ser adolescentes, mas ainda tinham mais de 2 metros de altura, com músculos como ferro fundido, pele morena e cabelos curtos. Os 2 pareciam exatamente idênticos, eles eram inesperadamente gêmeos, mas pareciam um pouco tolos. Das 2 mulheres, uma era mais velha, com mais de 40 anos, uma figura muito gorda, uma cabeça com cabelo azul, sobrancelhas gentis e olhos agradáveis, e agora sua expressão estava ansiosa. A menina mais nova tinha apenas 16 ou 17 anos, mas com longos cabelos cianos, um pequeno rosto em forma de ovo de ganso, uma pequena figura de pele clara. Ela tinha os ingredientes de uma beleza rara. Agora a cabeça dela estava abaixada, sua expressão estupefata. Vendo Grin sair, a mulher mais velha disse imediatamente: Grin, como ele está? O jovem mestre acordou. Grin assentiu, depois sacudiu a cabeça. Ele acordou, mas desmaiou de novo assim que o fez. Merine, sua magia não seria sem efeito. Ou existe um problema com esses medicamentos? Alguém fez alguma coisa com o remédio? A expressão de Merine ficou fria. Se é realmente esse o caso, então vou juntar tudo com esses caras. Mesmo que o jovem mestre seja um canalha, ainda é o último sangue da família Buda. Aqueles bastardos imperiais, não me diga que esqueceram quanto o velho mestre fez pelo império naqueles dias. Esses bastardos ingratos. Grin disse solenemente: é melhor você entrar e dar uma olhada. Se ele não estiver bem, então trate o jovem mestre com magia da água. Não importa o que, temos que preservar o último sangue da família Buda. Merine assentiu com a cabeça, depois olhou bruscamente para Grin: se o jovem mestre está bem, você não tem permissão para fazer qualquer demanda nobre sobre ele. Nós já estamos neste lugar condenável, nobre etiqueta e tal pode ir para o inferno. Olhar para esses rostos nobres me deixa nauseada. Grin olhou desamparado para Merine, mas ainda solenemente disse: fora de questão, não importa o que seja dito, o jovem mestre é agora um visconde, ele tem que parecer um nobre. Eu vou ensinar o jovem mestre a se tornar um verdadeiro nobre, eu definitivamente não vou virar as costas para o grande favor que a família Buda fez por nós.
Merine olhou ferozmente para Green. Se você ousar fazer isso com o jovem mestre, eu não vou cozinhar para você. Você pode simplesmente morrer de fome. Estamos em um lugar como este agora e nem sabemos quanto tempo podemos aguentar. Adicionando essas pessoas da capital, você realmente acha que haveria uma chance para o jovem mestre voltar para lá? Continue sonhando. Green sorriu amargamente e não continuou falando. Ele sabia que Merine estava dizendo a verdade. A razão pela qual eles seriam alocados nesta terra árida e abandonada era por causa do rei imperial e daqueles grandes nobres. Se o sucesso militar anterior da família Buda não tivesse sido tão glorioso antes, talvez eles já tivessem exterminado diretamente a família Buda. Mesmo que a família Buda ainda existisse agora, era impossível voltar a entrar nos círculos nobres da capital imperial novamente. Tanto que as pessoas até deliberadamente esqueceriam que tal família já existiu. Mas o que tornou Green mais desanimado foi que, por medo de que a família Buda se desenterrasse de novo, o rei imperial realmente obrigou seu jovem mestre, o último sangue da família Buda, a última esperança para a família subir de volta, Adam Buda, a beber a água do nada. Esta água do nada era um supremo tesouro mágico, o valor de cada gota não podia ser pesado em ouro. Mas tinha apenas um uso, para transformar seu poder em nada. Apenas uma gota de poder mágico poderia fazer magos com poder mágico divino, ou guerreiros com poder de batalha divina, ou um cavaleiro de nível divino, instantaneamente se transformar em uma pessoa comum, a partir de então completamente incapaz de usar qualquer magia ou ki de batalha, e sem qualquer cura. Mesmo que essa poção pudesse tornar as pessoas incapazes de usar o ki de batalha ou a magia, isso ainda não afetaria o corpo, apenas transformando você em uma pessoa comum. Se essa pessoa fosse uma pessoa comum, então essa poção não seria diferente da água comum, mas se fosse um nobre, ou um com poder, transformaria você instantaneamente em um aleijado mágico e marcial, uma pessoa inútil, fazendo com que você caísse, das nuvens altas em um poço sem fundo. E Adam Buda recebeu ordens do rei para beber uma poção desse tipo. Seria impossível para ele estudar qualquer magia ou ki de batalha em toda a sua vida, ele só poderia ser uma pessoa comum. Se isso tivesse acontecido com qualquer outra família nobre, não haveria nada sobre isso. Na pior das hipóteses, eles seriam uma pessoa normal, vivendo, comendo, esperando pela morte, sem pensar em andar por caminhos de autoridade. Mas ter acontecido com Adam significava sua vida. Ele era o último herdeiro da família Buda, ele precisava de força para reviver a glória de sua família, para mais uma vez trazer família Buda para o palco da história do Império Aksu. Mas agora ele havia bebido a água do nada, ele não podia mais aprender qualquer magia ou ki de batalha. Era impossível para ele reviver a família, a última esperança da família Buda, foi extinto. Se fosse apenas falta de força, Green ainda não se preocuparia. Ele ainda era um guerreiro do 8º nível, e sua esposa Merine também era uma maga de água de 8º nível, sua neta Meg também era uma maga de vento do 6º nível. Com eles aqui, a família Buda ainda teria força suficiente. Se eles ainda estivessem em seu antigo feudo, restaurar a prosperidade da família Buda não seria difícil. Afinal, originalmente o feudo da família Buda ficava no sul do império, com uma cidade principal e 4 cidades de tamanho médio, uma grande população, solo fértil. Desde que mantivessem a cabeça baixa e trabalhassem por alguns anos, a família Buda floresceria. Mas nunca esperaram que o rei realmente mudasse seu feudo, do sul imperial para o Lixo Negro no norte. O Lixo Negro era a terra do continente. Embora fosse vasto, cobrindo mais de 1/3 da área do Império Aksu, esse lugar era basicamente estéril. Nada cresceu aqui, até as plantas do deserto murchariam e morreriam. Dizia a lenda que o Lixo Negro também já foi uma terra fértil, até que houve uma guerra onde alguns mágicos de nível divino se uniram para usar um feitiço proibido em grande escala, transformando essa terra em uma terra morta, onde nada cresce. Se fosse apenas uma terra morta, Green ainda não estaria preocupado. Contanto que eles tivessem algumas linhas de comunicação, eles poderiam fazer alguns negócios e pelo menos prover para si mesmos. Mas o Lixo Negro estava cercado por montanhas de ferro abandonadas pelos anões e cruzando as montanhas, do outro lado ficava uma das grandes zonas proibidas do continente, o Pântano Carniça. Este Pântano Carniça também fazia parte do feudo da família Buda. Fazendo os cálculos, o feudo da família Buda era na verdade o maior do Império Aksu. Mas a única saída era o território da família vizinho por céu.
Embora a família Purcell estivesse noiva da família Buda, com a família Buda em seu estado atual, como poderiam falar em casamento com a família Purcell, o mais influente do império? Este lugar não era uma terra morta apenas no nome. Felizmente, isso também estava anteriormente dentro do alcance do controle imperial, portanto ainda havia um pequeno castelo naquelas montanhas de ferro abandonadas pelos anões. Esta montanha também não tinha sido afetada pelo feitiço proibido, e ainda tinha algumas terras aráveis, então eles pelo menos não morreriam de fome. Depois que Green soube que seu feudo havia sido trocado por esse lugar, ele imediatamente trocou os bens da família Buda por escravos e materiais de sobrevivência, assim como sementes e algumas ferramentas. Imediatamente após ele ter ficado inconsciente por ter tomado a água do nada, Adam viajou até aqui. Eles podem estar abandonados, mas eles ainda poderiam viver no pequeno castelo. Seguindo Green estavam sua esposa Merine, sua neta Meg, bem como os órfãos gêmeos que o pai de Ada havia adotado há muito tempo, Blochiad e Roquiad, além de 100 escravos e mais ninguém. Mas Ada tinha estado inconsciente durante todo o caminho desde o Império até o Lixo Negro. Felizmente, Merine era uma maga e ocasionalmente usava magia para tratá-lo, permitindo que Ada chegasse em segurança. Além disso, ontem ela havia examinado a condição de Ada, e achava que ele acordaria hoje, e é por isso que Green dizia para ele sair da cama. Mas eles nunca esperavam que o Ada deitado na cama agora não fosse mais Ada, mas um nerd da Terra usando a pele de Ada, Zalhai. E este é o fim do capítulo. Espero que tenha gostado. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Nos acompanhe também pelo nosso podcast no Castbox e Spotify. Os links estão na descrição. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.